Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje já quero avisar que é um vídeo repost, que é um vídeo, acho que um dos vídeos mais visualizados do canal, que eu tô tendo que repostar ele, porque o YouTube deu aquela cortada básica, por conta daquela intro que eu usava. Eu já falei sobre isso aqui no canal, sobre aquela intro que eu usava, que tem direitos autorais envolvidos e tal. Então o YouTube cancelou, cortou esse vídeo e eu estou repostando ele. Fiz algumas edições, deu alguma melhorada, o vídeo estava muito longo, agora ficou mais dinâmico, né? Esse vídeo já tem uns 3, 4 anos mais ou menos. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem, vocês vão gostar bastante. Eu estou falando sobre como digitalizar negativos usando câmera fotográfica digital. Né? Hoje eu também tenho o meu scanner, né, o Epson V600, mas durante muitos anos eu digitalizei os meus negativos com essa gambiarra e dá muito certo. Beleza? Não vou me estender muito, fiquem com o vídeo, um grande abraço e até a próxima. Salve, salve galera da fotografia analógica, tudo bem com vocês? Beleza? Eu gostaria de pedir carinhosamente para vocês deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo, compartilharem o Câmera Velha, curtirem a nossa página no Facebook também, que tudo isso vai nos ajudar bastante e também vai nos dar muita motivação para continuar fazendo esse trabalho, beleza? Como eu disse, galera, muita gente tem me pedido informações de como digitalizar os negativos, perguntando como que eu faço, qual que é a melhor maneira, enfim. Se você tem uma grana para gastar, você pode escanear os seus negativos lá onde você manda revelar mesmo, né? Só que em alguns lugares isso não é muito barato. Alguns lugares chegam a custar aí R$25, R$30 para você escanear um negativo. Outra coisa que você pode fazer também é investir num scanner. Mas se você não tem muita demanda, eu não sei se é muito viável, se esse é um bom custo-benefício, você investir num scanner de negativo. Hoje você tem vários modelos aí da Epson, V600, V700 e tal, que não são tão baratos assim, tá em torno aí de R$1.600, R$2.000 um scanner desse. E já tem uns 3 anos já que eu montei o meu digitalizador de negativos. O princípio disso aqui é a gente fotografar os nossos próprios negativos. Mas o porquê então que eu me dei melhor com essa gambiarra aqui? Porque toda vez que eu escaneio os meus negativos usando câmera fotográfica, eu sempre fotografo em RAW. Então eu consigo tirar daquele grãozinho de prata que está lá no fundinho da minha emulsão, eu consigo trazer ele, eu consigo fazer vários ajustes na minha pós-produção, que eu consigo dar mais destaque ou menos destaque nesse negativo. Então, às vezes eu tenho um negativo aí que ele está muito prejudicado e tal, fotografando em RAW, eu posso acertar, ajustar vários aspectos nisso daí. Outro motivo pelo qual eu decidi usar só isso daqui, fluxo de trabalho. Eu tenho uma tira de negativo aqui com vários frames, né? Coloco o primeiro fotograma aqui e vou fotografando um clique em cada fotograma. E isso me poupa muito tempo. Então a captura de imagens que eu faço com isso daqui, um filme de 36, eu não demoro 2 minutos para fazer. A base dele é um tubo de papelão. Esse tubo de papelão, você consegue ele em papelarias onde vem essas bobinas enroladas, sempre eles jogam fora. Em uma ponta eu colei uma moldura de slide. Isso aqui também é facilmente encontrado em lojas de fotografia dessas mais antigas, ou até mesmo no Mercado Livre. O problema é que no Mercado Livre você vai achar para comprar de 50 unidades, e a gente só precisa de uma, tá? Colei uma moldura dessa daqui, ó. Aparei as bordinhas aqui para ficar mais bacaninha, e ainda coloquei um suportezinho com 2 clipes aqui de arame, ó, tá? Porque além dos negativos eu também posso digitalizar os meus cromos que já estão montados, né? Os meus slides, ó. Então quando eu quero montar, digitalizar os meus cromos, eu faço dessa maneira aqui. Na outra ponta desse tubo de papelão, eu coloquei um anel de rosca no mesmo diâmetro que vai ser acoplada à minha lente que eu vou fotografar. Isso daqui é só a primeira parte, a primeira peça do meu digitalizador. Claro que a segunda peça, e eu acho que é a mais importante, é a câmera fotográfica. Então, para fazer esse trabalho, eu utilizo uma 100mm macro da Sigma. Agora, se você não tem uma lente dessa aqui, você pode usar outras lentes. Lembrando, pessoal,
que cada distância focal você tem uma distância mínima de foco, tá? Então o tamanho desse tubo não é padrão. Então não adianta perguntar, Neto, que tamanho que é o seu, a quantos centímetros você deixa à frente da sua lente. Isso daí são testes. Eu fui fazendo o quê? Eu fui diminuindo o tamanho desse tubo e ajustando isso conforme o foco que eu quero e o enquadramento aqui. Eu tenho aqui uma 100mm macro. Uma lente macro hoje em dia não é muito barato, custa aí uns R$ 3.000 uma lente macro. Uma forma de você conseguir fazer fotos com uma maior ampliação, com uma maior magnitude, é utilizando tubos de extensão, que não perde qualidade porque não tem elementos óticos. Então se você tem, por exemplo, uma cinquentinha 1.8, se você gastar aí R$ 70, R$ 80 num tubo de extensão, você acopla ele aqui e você acaba tendo uma lente macro. Lembrando que quando você faz isso, então você tem que alterar o tamanho, a distância desse tubo. Aqui já está certinho, eu consegui ajustar e fazer os cálculos para preparar, onde eu coloco a câmera desse lado. Aqui eu já tenho uma ampliação que eu encho todo o meu quadro só com o meu negativo que está aqui, ó. Então eu tive esse trabalhinho de ficar medindo, vendo distâncias, fazendo foco e tal, para conseguir fazer isso. Claro que eu não deixo todo o meu quadro preenchido com isso. Eu deixo uma folguinha para que, se eu precisar fazer algum recorte depois, eu faço. Então você tem que ter em mente que você precisa colocar essa rosca aqui do mesmo diâmetro do filtro da sua lente. Por exemplo, essa lente aqui é uma lente de 58mm. Então eu coloquei uma rosca de 58mm. Agora é só eu rosquear aqui na frente e eu tenho esse trambolhão aqui, tá? Eu coloco o meu negativo aqui e vou ajustando o foco até eu conseguir uma distância bacana, onde eu consiga preencher todo o meu quadro e ainda assim fazer o foco certinho. Por exemplo, eu tenho aqui uma câmera crop, a D7100. Se eu for fazer isso com uma câmera full, o tamanho, a distância do tubo já vai mudar, a lente já vai mudar todas as proporções de enquadramento também. Então isso é teste, você tem que ser professor pardal. Não adianta, a gambiarra na fotografia, ela tem que estar sempre muito presente. Então pessoal, já montei aqui o meu set de como eu faço a captura das minhas imagens, tá? Aqui eu coloquei a câmera no tripé, mas geralmente eu não faço isso no tripé não, eu faço isso na mão mesmo. Porque não tem problema, que é o seguinte, o eixo da lente e do meu negativo aqui na frente estão ligados a uma coluna, né, que é o tubo de papelão. Então se eu tremer a foto aqui, ó, não tem problema nenhum, porque a lente vai mexer junto e o meu tubo aqui também vai mexer junto também. Aqui na frente eu tenho que sempre ter uma fonte de luz. Nesse caso eu uso um negatoscópio, tá? Eu sei que isso daqui não é todo mundo que tem, é difícil de achar, mas você pode fazer duas coisas. Você precisa de uma fonte de luz. Ou você tem um negatoscópio, você pode colocar uma caixa de sapato com uma luz dentro e um papel vegetal na frente. Agora, se você não quer ter esse trabalho, uma forma bacana de você fazer isso é apontar a sua câmera na hora de fotografar para o céu. A luz do céu vai atravessar o seu negativo e a sua câmera vai fotografar, tá? Quais são as configurações de câmera que eu uso aqui para conseguir um resultado melhor? Eu coloco a câmera no modo de prioridade de abertura, porque eu sempre escolho uma abertura fixa, f8. Eu gosto de usar f8 porque, além de eu conseguir uma boa profundidade de campo, porque às vezes o negativo pode estar um pouquinho torto, eu garanto também tirar uma melhor qualidade na nitidez da minha lente. Então basicamente é f8 que eu uso no meu diafragma, ISO 100, eu não quero ruído nenhum, e a velocidade quem vai determinar é a câmera. Para essa fonte de luz aqui, geralmente aí eu tenho uma velocidade de 10, 5, 40, tudo vai depender isso da densidade do negativo. Por exemplo, se você fez um negativo e ele ficou super exposto, esse filme ele vai estar bem queimado, bem denso. Se faltou luz na hora de você fotografar, você não vai ter muitas partes escuras no seu negativo. Então você não vai ter um negativo tão denso assim. Como a câmera está na prioridade de abertura, quando eu uso negativos que foram queimados mais, né, ou seja, eles foram super expostos à luz, ele me dá uma velocidade mais baixa.
E quando eu tenho negativos com uma densidade não tão grande assim, eu tenho velocidades mais altas. Mas tudo isso é para otimizar tempo, por isso que eu uso prioridade de abertura. E a minha fotometria, eu sempre deixo ela sem compensação de exposição nenhuma, porque ainda assim eu consigo fazer vários ajustes de exposição, não agora, mas depois na edição, na escolha, no pós-processamento dessas imagens. O lado correto de se fotografar é o lado mais brilhoso, porque é o lado contrário à emulsão. Tá? Se eu faço errado, se eu faço isso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou fotografar os meus fotogramas invertido. Então, se tiver alguma coisa escrita na sua fotografia, alguma coisa desse tipo, essa imagem vai ficar invertida. Nada que você também não conserte depois na hora da edição, mas é um trabalho a menos que a gente tem. Eu adaptei aqui essa moldura para ele passar o negativo dos dois lados, né? Então, apontando agora a minha lente para essa fonte de luz aqui, o que eu tenho que fazer é focar e disparar. Então, dessa forma, eu fotografo cada fotograma do meu negativo, sempre naquelas mesmas configurações que eu nunca mudo. Prioridade de abertura, f8, ISO 100, fotografar em RAW, que é muito importante, e a velocidade, quem vai determinar vai ser o fotômetro da câmera. E agora, então, eu descarrego essas fotos no meu computador e a gente parte para a segunda fase, que é a seleção e a edição das imagens. Então, pessoal, já descarreguei as minhas fotos, abri elas no Photoshop, lembrando que quando eu fotografo em RAW, elas abrem primeiro no Adobe Camera Raw. O Lightroom também é da Adobe, e ele conversa bastante com esse programa aqui. Então todos os ajustes que eu vou fazer aqui no Adobe Camera Raw, você também pode fazer no Lightroom, porque tem as mesmas ferramentas ainda nesse canto aqui da tela. Então eu tenho aqui duas fotos, uma preto e branco e uma colorida. Vamos tratar primeiro a fotografia em preto e branco. A primeira coisa que eu faço, né, é fazer o corte dela. Vocês notem que aqui, ó, eu tenho uma faixa preta. Lembrem que eu falei que eu deixo sempre um espaço para recortes, né? Então eu faço o quê? O recorte da minha imagem aqui, ó. Eu ajusto as proporções que eu quero, clicando com o segundo botão, e eu faço o recorte. Bom, a imagem aqui ainda está invertida. O que é preto está branco, o que é branco está preto. Então eu venho aqui nessa ferramentazinha aqui, ó, curva de tons, clico nela e vai aparecer este gráfico. Venho na ponta desse gráfico aqui, levo tudo para baixo e no gráfico que está lá embaixo, eu pego a ponta e levo lá para cima. Pronto, aqui eu já tenho uma imagem em positivo. Eu ainda não tenho um preto e branco, né? Parece que é meio sépia e tal. Então eu venho agora aqui nessa outra ferramenta aqui, ó, em tons de cinza, e converto a minha imagem para tons de cinza. Agora a foto já está realmente preto e branco. Porém, é uma imagem que ainda não tem contraste, é uma imagem que ainda não tem... Tá uma foto lavada, né? Então eu pego e faço os ajustes aqui, ó, nessa ferramenta de ajustes básicos, tá? A exposição, eu lembro que aqui nas curvas, ó, a foto eu inverti. O que estava aqui em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. E isso vai refletir aqui nos ajustes que eu vou fazer agora. Porque quando eu vou fazer a exposição, se eu trago a exposição para baixo, a foto vai sendo super exposta, né? Por quê? Porque está tudo invertido. Não tem problema nenhum, é só eu ter essa consciência que eu tenho que subexpor para superexpor aqui. Então aqui eu faço já os ajustes de exposição. Não é porque a foto foi feita de uma forma analógica que você não pode editar suas fotos, tá? Isso daí você faz o que você quiser. E assim que a foto fica pronta, ó, eu já tenho aqui como salvar ela, clicando aqui em salvar e dando todas as definições que eu quero de tamanho, profundidade de bits e tal. Então isso aqui eu vou fazer para fotos em preto e branco. Quando eu fotografei fotos coloridas, tem um pouquinho de diferença aqui, né? Eu continuo fazendo as mesmas coisas, inclusive eu posso até sincronizar o tratamento que eu dei na foto de cima aqui embaixo. Tá? Eu vim aqui em sincronismo, tá? E faço isso daqui. Mas aí a foto de baixo ficou em preto e branco. Então eu venho aqui e desseleciono quando eu converti em tons de cinza. Tá?
Notem que a foto também ficou, agora está colorida, né? Mas com as cores positivas, mas ainda assim necessita outros ajustes. Porque nem tudo que serve para uma foto serve para outra. Então eu também faço aqui uns ajustes que eu quero aqui, né? Trabalho agora, eu posso trabalhar saturação de cor também, porque lá quando a gente estava trabalhando em preto e branco, a gente não fazia isso. Uma coisa importante aqui, ó, balanço de branco. O balanço de branco nas fotos coloridas também são importantes. Também o balanço de branco está invertido. Quando eu trago a minha palheta aqui para o lado azul, né, para onde eu deixaria uma cor mais fria, na verdade eu deixo a cor mais quente. E ainda posso dar o tratamento que eu quiser, por exemplo, é muito comum os nossos negativos terem isso daqui, ó, esses riscos, principalmente se são negativos antigos, né? Eu posso vir aqui e dar toda uma ajustada nesses riscos aqui, eu consigo clonar algumas partes. Como eu disse, né, nada impede a gente de manipular os nossos negativos simplesmente porque a gente fez com fotografia analógica, né, com filme fotográfico. Não tem problema nenhum. E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem mais esse vídeo do Câmera Velha. Queria pedir mais uma vez, carinhosamente, para vocês divulgarem o canal, para vocês curtirem a página, se inscrevam, motivem seus amigos aí do mundo da fotografia analógica a se inscreverem no canal também. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.